Fala pessoal, tudo bem? Bora aprender um pouquinho mais? A gente vai fazer um conteúdo aqui que é riquíssimo em possibilidades para você poder ter bons resultados aí no seu dia a dia. Vamos lá. O que a gente vai trabalhar aqui hoje está relacionado com tendência. Então, quando você percebe que o dia está em tendência, você tem essa estratégia que eu vou mostrar para vocês, é uma estratégia que costuma funcionar muito bem, que é muito bom. E nesse dia aqui, que foi o dia 19 de agosto de 2024, ela aconteceu, acho que 2 ou 3 vezes, 2 eu tenho certeza, mas eu acho que até 3 vezes ela aconteceu, não me lembro certinho. Mas o que que é? O que consiste essa ideia? Quando você percebe que está numa tendência, seja de alta ou de baixa, nesse caso aqui é a tendência de alta, você começa a prestar atenção se ele está formando, se o preço está trabalhando acima da máxima de um candle de força. Então aqui, por exemplo, você percebe que ele subiu, e aí ele forma esse candle de força, por exemplo, e esse aqui já é o primeiro ponto onde começa a mostrar que ele de fato estava subindo. Você percebe aqui, nesse candle, ó, que ele formou um candle de força, né, ele fez um teste lá embaixo, e ele veio e subiu tudo isso aqui. Então em 5 minutos, ó, o preço trabalhou tudo isso daqui. E tudo isso daqui é equivalente a quantos pontos? Ó, esse candle, de forma geral, né, olhando o candle como um todo, tudo que ele trabalhou, foi 230 pontos. Então, um candle bem grande para um intraday de 5 minutos. E aí você percebe que na sequência, o preço aqui, ó, ele continua meio que fazendo uma tendência de alta. Então ele está vindo numa tendência de alta e ele continua mostrando que ele está numa tendência de alta. Ó, você vê uma LTA aqui, as LTA se formando aqui. Além disso, você percebe que a máxima do candle, que é essa daqui, ó, ele está trabalhando acima da máxima. Então ele começa a trabalhar acima da máxima e continua subindo. Isso aqui normalmente acontece porque tem alguma coisa em outro dia que está segurando o preço. Então ele vem forte, e se ele vai continuar subindo, bem provavelmente ele vai começar a trabalhar acima do candle de força. Nesse caso específico, o que estava segurando ele? Essa região aqui, ó. Você percebe que aqui, ó, era uma máxima de um dia anterior. E aí essa região aqui foi uma região que realmente era para dar um certo trabalho para ele para poder ir subir. Mas de fato ele continuou subindo. Ele foi, subiu e continuou. E aí, então, esse foi o primeiro ponto aqui, ó. O que eu quero mostrar para vocês é essa ideia. A partir do momento que ele está trabalhando acima da máxima de um candle de força, a chance dele continuar subindo é grande. Nesse caso específico aqui, ele já tinha pegado umas certas forças aqui embaixo, ele voltou, testou aqui essa região, continuou subindo. Então, realmente gerou força para ele ao ponto de que ele continuou e nem ficou trabalhando muito essa área. Você vê que nem teve uma consolidação aqui, ele realmente continuou subindo. Já aqui, ó, que é um outro exemplo muito bom, que ele também continuou subindo, ele faz a mesma coisa de trabalhar acima do candle de força. O candle de força nesse caso é o candle 24, que é esse candle aqui. Ele começa a trabalhar acima do candle de força, só que aí você percebe ó, que já teve uma consolidação maior, ó, ele realmente ficou vários candles trabalhando nessa região, para depois ele continuar a subida dele. Então eu vou traçar uma linha aqui no candle de força, vou apagar esses outros dois aqui, para não confundir. E aí, o que a gente consegue perceber aqui, né, traçando uma nova LTA, ó, então você pega esse candle aqui e você traça, por exemplo, ele aqui, né, você poderia, por exemplo, colocar ele aqui, nesse daqui, poderia, mas é meio estranho ele continuar assim, né, se ele continuasse desse jeito que eu tô fazendo aqui, seria muito parecido com esse, mas ele costuma, tipo, variar um pouco, ele faz no momento ele faz de um jeito, no outro ele faz de outro, então como ele já tá subindo aqui muito bem, a chance dele consolidar um pouquinho mais aqui é grande, então, e é o que acontece. Então ele vem aqui, ele faz isso, então, tipo, aqui você poderia olhar e falar, não, já tá querendo descer, mas aí depois você percebe que, ó, aqui ele tá meio que continuando. E qual que é o ponto principal? Ele passou aqui a máxima desse candle, então você tá olhando para a máxima desse candle, ele passou, e aqui, ó, no candle 27, ele não teve força, ele desceu aqui embaixo, mas ele fechou lá em cima, mostrando que existe uma força para subida. Ele fechou acima da máxima do candle de força. Perfeito. Depois você percebe que o próximo aqui, ele volta um pouco, e ele fica de novo acima, só que ele fica pequeno, então se ele tá pequeno, talvez tenha força, mas ainda não é aquela força de fazer candles gigante. E aí ele continua fazendo candles pequeno, então é esperar um pouco para verificar se realmente o que ele vai de fato fazer, né? Aqui, aí você percebe que ele vem, ele tenta, e aqui ele nasce ó, já abaixo dessa LTA que a gente formou aqui. Beleza, quando ele nasceu abaixo aqui dessa LTA, ele vem dessa explosão aqui para baixo. Por quê? Porque como ele passou a LTA, ele gerou força para poder ele descer. Então ele está vindo com esse candle e gerou uma força para descer. Só que essa força que ele gerou para descer não é tão forte assim, porque na sequência ó, você está acompanhando, né? Você está realmente olhando ali o preço e pensando, né? Existe uma força muito boa aqui na subida. Então, eu não vou simplesmente olhar esse candle aqui e já pensar que ele está descendo, porque a força é de subida. Quando ele fecha aqui, você já traz de novo a sua LTA para cá. Então você ainda percebe que existe a possibilidade de uma LTA. Poderia ser que esse candle 34 descesse tudo aqui. E aí, de fato, ele acabou com a LTA e o movimento mudou ou ele voltou para testar alguma coisa, mas enfim, você está acompanhando. Quando você vê
o candle 34 e ele fecha acima de novo dessa linha aqui do candle de força, que foi esse primeiro aqui que eu comentei, opa, aqui é um ponto muito bom que pode ser que ele esteja subindo. De duas, uma. Nesse aqui você poderia já comprar aqui, falar, vou me arriscar aqui já. E nesse caso aqui, ele fez uma pontuação, eu tô vendo aqui, né, ele mostra um pop-up para mim, ele fez uma pontuação máxima aqui do candle de 120, mas ele fechou com o corpo dele, teve 90 pontos, então já é uma pontuação muito boa. Mas vamos supor que você comprou, você percebeu que ele veio aqui, ele ainda não passou dessa máxima, ele já faz esse candle querendo voltar. Aí você vai pensar se você quer manter para tomar um calor, pensando que talvez ele vai testar esse LTA e subir, ou você fecharia aqui, enfim, vai depender aí da sua estratégia. Mas o ponto principal, nós estamos pensando ele trabalhando para cima dessa linha aqui. Então, quando ele sobe aqui e ele volta formando esses três candles, ele fez um candle de força na subida, mais um candle de força na subida, e esse candle de força aqui, ó, ele está acima desse candle de força aqui, então, ou seja, tem força ainda na continuidade desse movimento, e você percebe três candles fracos, né, voltando aqui. Quando esses três candles vêm aqui e eles testam de novo essa LTA, a chance de ele continuar subindo é muito alta. Então aqui eu compraria com toda certeza. Se nesse movimento aqui eu estivesse acompanhando e eu percebesse que ele fez isso, aqui eu compraria com toda certeza. E nesse candle aqui, você percebe que só no candle ele já fez... Vamos colocar aqui o... Ele já fez 155 pontos no total. Ele fechou, o candle fechou com 125 pontos. Mas... de um extremo ao outro, ele fez 155. E aí, se você continuar acompanhando, por exemplo, se você tiver sua estratégia for 2-1, e você trabalha com loss de 100 pontos, quando você pensar então o seu gain vai ser de 200 pontos. Gain de 200 pontos, ó, ele chegou aqui. Em 30 minutos ele daria o seu gain, o que na minha opinião é muito bom, né? Você levar 30 minutos aí para poder fazer 200 pontos, a depender da quantidade de contrato que você tiver, pode ser que você tenha feito seu dia em 30 minutos, né? E isso, tudo bem que nesse caso aqui já teria passado do meio-dia, mas vai depender muito da sua disponibilidade, né, para acompanhar o mercado. E às vezes até mesmo nessa ideia aqui, você talvez está acompanhando o mercado no seu horário de almoço, né? Então, enfim, você percebe que tem a oportunidade então o dia inteiro aí. Então essa daqui foi o segundo, né, que eu estou mostrando para vocês em relação a essa estratégia, que a estratégia é quando ele passou do candle de força, ele fica trabalhando em cima do candle de força, a chance dele subir é muito grande. Eu vou apagar todas essas linhas aqui e vou mostrar agora o próximo aqui, ó, que é no candle 44. Ó. Mais uma vez girou um candle de força, o candle 44. E aí você percebe que os candles de novo começam a trabalhar acima dele, né? Esse daqui, ó, você vê que o primeiro não foi, mas ele também não voltou, então ainda existe uma chance de subir. O segundo a mesma coisa e o terceiro ele já conseguiu passar o candle de força. O candle 48 ele negou, e depois de dois candles de novo, eles passam, e aí depois disso ele não volta mais, ele realmente fica na parte de cima aqui do candle de força, subindo. Aqui, quando você olha, por exemplo, você começa aqui com a sua LTA, você analisa, você percebe que a sua LTA está meio que saindo do ponto. Você pega esse ponto aqui e você procura o primeiro candle que está revertendo, né? Ou até mesmo se tivesse vários candles, desde que ele ainda estivesse formando uma LTA, você pegaria ele e analisaria, que foi o caso que a gente fez aqui, ó. Aqui a gente colocou o candle no primeiro ponto, e depois a gente colocaria aqui, né, como LTA, e depois a gente colocaria aqui. Ah, mas por que a gente não colocaria aqui? Primeiro que o movimento é de alta, então a gente está procurando verificar se ainda está subindo. Segundo, que foi o que eu comentei aqui, ó, aqui tinha uma máxima, e ele ficou para cima, então, por esse motivo. Então, olhando aqui, estaria aqui, ó, sua LTA estaria aqui. Depois, sua LTA estaria aqui. Ainda se considera uma subida. Como ele veio aqui com um corpo forte, a chance de realmente ser essa LTA seria grande. E de fato foi. Aqui, mesma coisa. Você coloca o primeiro ponto ali. Depois você coloca o seu ponto aqui, ó. Aí você percebe ó, que ele veio e ele subiu. Depois ele testou aqui, ele testou a LTA e já fechou acima da máxima. Continuou subindo e depois ele vai e sobe tudo isso daqui. Perfeito. Bom, para concluir essa ideia, eu vou mostrar para vocês agora aqui, ó, nessa região, o contrário, ó. Você percebe aqui que ele teve um candle de força. Você percebe aqui que ele teve um candle de força, né? E aí você percebe que depois desse candle de força, primeiro, ele nem chegou a testar aqui a parte de cima, e muito menos fica trabalhando acima disso. Então, ou seja, a chance de ter terminado esse movimento e ele não tá mais subindo é muito grande. E aí você percebe que ele começa ó, a mostrar, na verdade, agora, ó, meio que uma tendência de baixa. Ó. Você percebe os candles meio que descendo, ó, formando fundos mais baixos. Ó. Aqui você vê o fechamento né, do candle, aqui você vê o fechamento mais para baixo. Então você percebe que ele, de fato, ele está meio que querendo descer e não subir. E aí eu te pergunto, você acha que isso aqui valia a pena você pegar e já arriscar querendo vender? Nesse caso aqui em específico, você percebe que ele desceu, ele continuou descendo e tal.
Mas ele não entra dentro dessa estratégia que eu estou falando, porque essa estratégia que eu estou falando para vocês, ela é uma estratégia relacionada à continuidade. Então aqui é um movimento de alta, e se você olhar aqui, ó, tudo isso aqui foi alta. Então aqui você ainda está no comecinho da baixa, então talvez não seja tão interessante você pensar na descida aqui. Mas você já consegue perceber que já não vale mais a pena você ficar esperando uma subida aqui por causa de um candle de força. Esse candle de força já não serve para muita coisa, tá bom? Então foi isso, pessoal. Um abraço e bons investimentos aí para vocês.